ao vivo, juntas aqui para a nossa jornada, mais alguns passos para acessar e criar a prosperidade. Eu, Paty Santos, estou lendo aqui o livro do autor Deepak Chopra desde segunda-feira. Hoje é o nosso dia 4. Caminhamos por 12 passos e estamos aqui na jornada, quase na metade do caminho, né? São 26 passos. Para quem chegou aqui, a intenção neste janeiro, né? Primeiro livro do ano, então para quem colocou lá nas metas, ler um livro por ano, check aqui. Para quem busca, né, a prosperidade, a abundância, tá sempre fazendo a mesma coisa, que a gente está trazendo oportunidades, insights, partilhas, reflexões vindas de uma pessoa com muita autoridade, né? Ele é autor de grandes best-sellers, Você é a Sua Cura, Você é o Universo, As 7 Leis Espirituais e este não muito diferente. O que difere aqui dos demais livros? Aqui é prática, aqui é entregue na hora certa o que nós precisamos. Então, minha gente, é com muito carinho que eu já vou dar andamento aqui para que a gente siga em frente, né? Nessa live que está começando na segunda-feira. Quantos livros virão aí pela frente, né? Espero que pelo menos mais uns 4 para que a gente faça essa jornada ao decorrer de 2026. E o que a gente pode fazer sempre, sempre, sempre é no aqui e no agora, né? Muitas vezes a gente está esperando tantas coisas lá na frente, mas o poder, o ponto de poder está aqui, no agora. O que você se fizesse de diferente hoje, um pequeno passo, dentre esses 26 que a gente está colocando aqui, trazer o amor para minha vida, essa vida que está tão nos distanciando com tecnologias, com preocupações, com caos lá fora. Trazer o não julgamento, né? Dentre, eu estou citando alguns aqui, não olhar para o concorrente ou para aquela pessoa que está melhor do que eu com a inveja ou com a comparação, mas sim adotar as pessoas para mim. Então tem infinitas formas, né? Como a gente falou logo na introdução, há infinitas possibilidades. Como eu posso respeitar o conhecimento e a cada dia trazer uma nova história para mim, uma nova leitura, uma nova reflexão, uma nova oração. Ser feliz e propiciar a felicidade, como a gente mencionou aqui, foi acho que no passo 8, todas as pessoas que a gente entra em contato, deixar ali uma sementinha de felicidade. Muitas vezes um sorriso ou um bom dia para uma pessoa que está passando por um grande desafio pode ser tudo que ela vai ter de melhor ali, uma esperança. Como eu posso também olhar para o meu vizinho ali, que trabalha comigo na empresa ou que trabalha na mesma área que eu e sentir felicidade pelo sucesso. Essa pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Saber como ajudar. E enfim, né? Seguindo aqui, dei uma pincelada. Quais desses 12 passos você está disposto a pegar aqui? Então deixa eu colocar aqui meus óculos aqui. Com gratidão. Tati, que bom que você tá aqui, Tati, Tami, Aline, bom dia, hoje ela tá ao vivo, que gostoso, muito bem. Já vamos preparar aqui, ó, a nossa frasezinha do dia. Nossa frasezinha do dia aqui, pegando aqui, hoje vai ser uma roxinha, tem roxinha e amarelinha, combinandinho aqui com o pote. Nem tudo é como a gente quer, mas sempre há algo novo esperando para acontecer. No finalzinho da live, eu vou lembrar essa frase aqui pra gente, tá? Então, dada essa introdução, chazinho quente, gente, esses dias de friozinho tá bom pra dormir, né? A gente respira, toma uma coragem, eu tomo um chazinho aqui, eu tô no chazinho, né? E vem pra vida. O corpo vem, a alma vai vindo aos poucos. Vamos fazer um centramento? Quem puder, se você vai assistir, né, agora na correria do dia a dia, correndo com o trabalho, filho, trânsito,
já nas atividades, não tem problema. Depois você volta aqui e faz com presença. Durante o dia é muito bom a gente parar alguns instantes, tomar uma respiração, vamos nos abrir para as palavras que vão vir, para os ensinamentos. São poucos momentos, eu acredito que quando a gente faz esse centramento, faz essa presença, o que vem também com mais presença, né? Diferente de eu estar na correria, e eu sou, como eu comentei ontem, né? Sou daquelas que quer otimizar, fazer uma coisa junto com outra, ouvir. Não, sabe, gente? Nada de 2.0, 1.5. Presença, é leveza. E se isso te incomoda, é algo para você rever um pouquinho na sua vida. Porque se você está alimentando essa pressa contínua, não culpe do aceleramento que vem depois. Então, faça o caminho inverso. De 2.0 para 1 talvez seja um mundo muito grande. Mas aí para o 1.5, depois 1.25, até você chegar no que é o estado natural das coisas. Então, não é que eu falo calmo demais ou devagar demais. Pelo contrário, eu tenho uma agitação natural. Mas talvez, né, é você que está acostumado a ouvir tudo no rápido demais. Então, vamos lá. Centrando para nos abrir aqui para os próximos passos. E quem vai chegando aqui, se sente no coração, partilha essa live com mais 1, 2, 3 pessoas, para que mais pessoas acessem a abundância e a prosperidade, porque o que damos, recebemos. Falando em damos, recebemos, gente, sábado. Eu tô criando, assim, muita expectativa para entregar muita coisa linda, porque eu desejo um ano abundante, mais próspero. E como a gente viu, é um estado de ser, é um estado de se abrir para o merecimento e também um estado de se colocar à disposição. Então, quem já sabe, levanta as mãos aqui e eu me abro para receber tudo de melhor que a vida tem para me oferecer. E aí, vocês já sabem, é um workshop, gente, que tranquilamente pode ser vendido por 200, 300 reais, mas a gente vai fazer num valor super acessível de R$32. E juntos nós vamos ativar o turbilhão prosperador. Paty, por que isso? Primeiro, é também uma forma minha de contribuir para que mais pessoas possam acessar, mais pessoas cheguem. Segundo, eu me torno abundante naquilo que eu também consigo multiplicar para mais pessoas. Terceiro, eu poderia só fazer o gráfico e quietinha, mas eu adoro partilhar. E aí, quando a gente faz numa sala separada, no Zoom, tem um momento de troca, de partilha, insights, completamente diferente. Então, por tudo isso e por mais coisas que o universo depois vai me explicar e vai me direcionar. Tem sim muita entrega, tem preparo, tem partilhas, vou colocar para vocês práticas que eu faço, tá bom? E ferramentas incríveis. Então, vamos lá, simbora, espero por vocês. As primeiras inscrições já chegaram. Nós abrimos na segunda-feira, mas eu tenho assim no coração que tudo que tem que acontecer, acontece sim, no aqui e no agora, né? Tocou seu coração, só vem. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá bom? 13º passo, então aqui ó, 13 de 26. Ganhar dinheiro e estimular as pessoas. Ajudar as pessoas a ganhar dinheiro e a satisfazer seus desejos é uma maneira infalível de garantir que você também ganhará dinheiro, além de realizar os próprios sonhos com mais facilidades. A melhor forma de estimular as pessoas a ajudar você na realização de seus objetivos é antes ajudá-las a cumprir os objetivos delas. Então veja que eu estou praticando aqui o 13º passo. Com essa semana, fazendo a nossa semana de live, lendo um livro de prosperidade, estamos aqui nos abrindo para o dinheiro, para ajudar as pessoas na abundância na forma material. E no sábado é um complemento, é uma chave, né? Uma chave final. Então, quando a gente leu aqui, falou assim, olha, muitas vezes você está praticando e nem tem consciência. Então, com consciência, a minha proposta é ajudar vocês também, né? Essa é a segunda vez que eu tô lendo esse livro. Estava fazendo a prática de abrindo um ou outro. E aí a gente tomou a decisão, né, de trazê-lo. Ai, gente, esse aqui é muito, muito, muito poderoso, viu? Não é fácil também, não.
14. Dizer não à negatividade. Dizer não à negatividade. O meu amigo aqui, quem está falando, é o Deepak Chopra. Wayne Dyer, famoso escritor de livros de autoajuda, me ensinou uma técnica simples para combater a negatividade. Sempre que um pensamento negativo lhe vem à mente, Dyer diz: próximo, e segue em frente. Dizer não à negatividade também significa não ficar perto de gente negativa. Gente negativa suga sua energia. Procure se cercar de amor e afeto e não permita que a negatividade se desenvolva ao seu redor. Me veio um pensamento aqui que a gente fala sobre o outro, mas veja se essa negatividade não é sua. Porque se eu me coloco num lugar onde eu vejo que as pessoas são tóxicas, que tudo é tóxico, que a pessoa é negativa, que parte em mim tem essa mesma vibração que me conectou a essa pessoa? Ou será que não sou eu que sou o imã que está atraindo toda essa negatividade? Isso se chama autorresponsabilidade. Então, como você cuida disso? Eu gosto do que o Wayne diz, né? Então, vem assim, ai, olha, puxa vida, né? Você começou... É uma live, e aí você ofertou um produto, e aí as pessoas não chegam, você não é boa. Próximo, eu estou fazendo algo, as pessoas estão chegando, já estão partilhando, como é bom, sabe? Não é deixar entrar nesse lugar. Outra coisa, quando a gente vê algo negativo sobre uma pessoa, sobre uma situação, sobre alguma coisa, de modo geral, busca mais 3 positivas, porque ela anula. Eu não lembro com quem eu aprendi, mas é por esse lado, sabe? Eu tenho alguns clientes que eu faço devolutiva para quando eu tenho um tutor, né? E às vezes, né, o tutor tá um pouco decepcionado, vê sempre mais o pote, porque tá, né, nessa vibração, tá, né, não conhece um diferente. Daí eu trago assim, escuta, mas olha, essa pessoa está desenvolvendo assim, puxa, olha, outras pessoas que numa situação dessa poderia estar mais reativa ou não reagindo a isso, olha, ela está fazendo, está se empenhando, está entregando. Quando eu vi, eu coloquei o pote tão mais cheio. E isso eu fazia muito, sabe? Minhas amigas do corporativo, até esses dias estava falando com uma super querida, ela falou que, Paty, você sempre procurou ver o pote mais cheio. Não significa que muitas vezes eu não tô ali com a vibração mais embaixo. Mas, opa, a quem pertence isso? Isso é realmente meu? São essas perguntas que nos tiram deste lugar, quebrando o hábito de ser você mesma. Quantas vezes silenciar nos colocam depois, abre a mente, né, expande e nos dá caminhos que a gente, na correria, no cansaço, não conseguia enxergar. Sim, eu já tive momentos de querer parar tudo, de querer buscar outras coisas, e aí daqui a pouco, calma, não é a Patrícia que quer desistir de tudo, abandonar, é a Patrícia cansada, que pode ser mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Então esse período de final de ano drena muito a nossa energia, correria de festas, deixar tudo pronto, encerrar um ciclo. Gente, janeiro não é à toa que é um janeiro branco, é um mês que as pessoas estão com expectativas do novo, porque é um calendário novo, é um ano novo, eu tô cheia, eu prometi um monte de coisa, mas eu sou a mesma pessoa que está acordando, indo pro mesmo ciclo, sabe, comecei a fazer uma academia, fui segunda, terça, não, quinta eu já tô morrendo. Comecei a fazer uma alimentação mais regrada, mas todo mundo me oferece 1 milhão de coisas e eu acabo cedendo. Experimenta fazer um jejum. A Aline tá aqui e a gente combinou de fazer, né, alguns tempos atrás, por conta de desafios, mas vamos fazer um jejum de algo que é importante pra gente? E aí eu coloquei ali o meu jejum, né? Escolhi um item da minha alimentação. Gente, o tempo todo tem alguém, olha, acabei de fazer, olha, vem aqui. E é algo que eu gosto. Já teve umas 3 vezes que eu quase falei, não tô aguentando. Eu quero. E aí eu respirei fundo e tô seguindo em frente. Então assim, tem tantas distrações. O quanto você quer mesmo? Qual é esse propósito, tá? Então, para cada coisa negativa, traz. Ó, acabei enroscando aqui no 14, mas eu acho que era para mais pessoas aqui assimilar isso. Veio um pensamento negativo, veio uma crítica contra alguém, busca um elogio, tá bom? O marido
que não colabora, que fica no celular, que não sei o quê. Não, mas ele é uma boa pessoa, né? É uma pessoa trabalhadora, ele é gentil, ele olha, ele é meu parceiro. Nossa, como ele trata bem as pessoas. Em algum lugar você vai achar. E a gente faz muito esse exercício nos 28 dias da gratidão, no livro da magia. A Aline aqui, gente, live colaborativa, contribuam, coloquem aqui no chat, porque eu adoro, né, que vocês coloquem ali os insights também. Sim, jejum ajuda os desafios. E aí as pessoas nos convida para comer ou tomar. Exatamente isso. Então, qual que é a sua fortaleza? Aqui é a fortaleza, a determinação. Não, jejum é 1 dia, 5 dias. E ó, não tô falando de jejum de absolutamente tudo. É uma coisa, tipo, adoro tomar um chazinho todo dia. Ah, vou ficar 21 dias sem tomar o chá. Pode ter certeza que o chá vai aparecer na sua vida o tempo todo. Você vai salivar, você vai olhar, você vai chegar, olha, eu sei que você gosta de um chazinho, o chazinho lá na sua cabeceira, você olhando para o chazinho. Mas eu falei que eu não ia tomar esse chazinho por 21 dias, tá? Então, não é de chazinho que eu estou de jejum. Vamos lá. Conviver com valores diferentes. Eita, nós! A vida é a coexistência dos opostos. Alegria e tristeza, prazer e dor, altos e baixos, quente e frio, aqui e ali, a luz e sombra, nascimento e morte. Falamos muito isso, né? Em Axis, os opostos, os contrastes. Então, nossa experiência se dá por contrastes. Nada teria significado sem o seu oposto. Disse o sábio. O homem que nasce cego jamais saberá o significado de escuridão, porque não conhece a luz. Quando existem em nossa consciência a compreensão e a aceitação dessa vida, dessa viva coexistência de valores opostos, nos tornamos pouco a pouco mais tolerantes. O vencedor e o derrotado são considerados apenas 2 polos do mesmo ser. A tolerância calma, o diálogo interior e, mais uma vez, isso abre portas para a criatividade. O contato com qualquer ser humano é uma oportunidade de crescimento e de satisfação do desejo. Basta estar atento à oportunidade por meio de aprimoramento da consciência. A comunicação aberta e franca abre os canais que propiciam a concretização dessas oportunidades. Esse aqui, ele mandou bastante aqui. Gente, primeiro, você sabe quais são seus valores? Porque por muito tempo eu não tinha essa clareza. Em processos de mentoria que eu comecei a entender, porque a gente age, faz, nós temos valores, mas nem sempre nós nomeamos esses valores. Um valor para mim que é super importante é esse, sabe? De contribuir, Outro valor que para mim é muito importante é o valor da ordem, da organização. Um valor também que é importante para mim é da melhoria contínua, crescimento. E aí vai, né? De repente a gente separa ali 5 valores importantes. Só que meu marido, minha mãe, minha irmã, a pessoa que de repente você divide aí um apartamento, uma moradia com colegas de escola, de estudos, tem valores completamente diferentes. Imagina, eu que tenho a ordem, com um que tá nem aí pra ordem, dá um atrito gigante. Mas por quê? Eu estou vendo o que faz parte pra mim. Tipo, ó, aquela pessoa, vamos dizer, ela nunca enxergou na vida, ela não sabe qual que é a luz. Então, vamos lá, uma pessoa que não tem esse compromisso consigo, mas ela vai ter outros valores. E conflitos de valores é algo pra gente apaziguar, principalmente quando é no nosso relacionamento. Então, veja bem, já no namoro, antes de chegar lá no casamento, avalie. Porque a gente vai por outras questões, né? A gente se cega porque a gente tá olhando o lado bom só da pessoa. Porque é o que ela tá pondo à luz. Mas no dia a dia ela não tem só o lado bom. E veja, se esse não é um lado bom ou se são valores que não são como os seus, tá? O valor da honestidade, o valor da pessoa que é justa, ela não consegue conviver com injustiça. Então, muita atenção sobre valores. E se você não sabe, existem alguns testes. Hoje é tudo tão fácil, né? Joga aí um teste aí, faça seus valores, busque. E se você precisar de ajuda, já sabe, pode me chamar aqui que a gente conversa um pouco.
16º passo, olha só, já passamos da metade. Ter propósito na vida. Estamos nesse mundo com um propósito. Depende de nós descobrir no que ele consiste. Quando sabemos qual é esse propósito, tal entendimento leva à consciência de que temos o potencial adequado. Devemos ter a capacidade de manifestar o nosso propósito em termos bem simples. Por exemplo, o meu propósito é curar. É a cura, né? O Deepak Chopra está falando aqui. É levar felicidade e paz às pessoas com quem eu entro em contato. E olha só, eu me conecto muito com esse propósito dele. Mas o seu propósito pode ser levar ensino, alfabetização para crianças, como a Letícia que está aqui. O seu propósito pode ser como a Aline, que tem uma capacidade incrível de criatividade, de conteúdo, de vendas, de acolher as terapeutas para ajudá-las a colocar elas ali para colocar com que o seu serviço rode. Muitas vezes o seu propósito, como o da minha mãe, foi formar uma família e ser presente para os filhos. O propósito da minha mãe de ter um lar sempre arrumado, sempre acolhedor, sempre propício para os filhos. Então, não tem um propósito melhor ou pior. E eu batia muito de frente lá atrás, quando eu ouvia falar essa palavra de propósito. Parecia que era o propósito para todo mundo e não um para mim, né? Ao entender qual é o nosso propósito, nos abrimos para um campo de potencialidade pura, pois a semente e o mecanismo para fazê-lo são inerentes ao nosso desejo. A sabedoria védica afirma: sou o potencial imensurável de tudo que foi e será. E meus desejos são como sementes no solo. Estão esperando a estação certa para então se manifestar espontaneamente na forma de flores lindas, árvores frondosas, jardins encantadores e florestas majestosas. O que vibra no coração, né? Muitas vezes, quando eu trabalhava em CLT, o meu propósito era assim, trabalhar para ganhar dinheiro. Muitas pessoas que fizeram, né, uma migração do seu trabalho entenderam que foi na dor, né? Essa trend, gente, de 2016 para 2026, esse salto de 10 anos, tá trazendo muita reflexão. Quem eu era há 10 anos atrás? Onde eu estava, o que eu fazia? Nós não somos as mesmas pessoas. Ruguinhas apareceram, o corpo mudou, o cabelo, né, mudou, o nosso pensamento, as nossas atitudes. É impossível. Ninguém de 2016 que está buscando histórias por fotos são os mesmos hoje. Meu propósito lá em 2016, porque a gente cresce e muda também. Eu, por exemplo, Patrícia, estava com um filho de 1 ano. Meu propósito era cuidar dessa criança, né? Para que ele crescesse esses primeiros anos com uma mãe presente, ser uma boa mãe, buscar a psicologia positiva, e eu desenvolvi muito nesse lugar e conciliar a carreira profissional. Foi fácil? Foi. Mas ali naquele momento meu propósito era esse. Algum tempo atrás, lá em 2014, meu propósito era gestar uma criança e chegar até o fim da gestação. Então você vê, a gente pode colocar ali, aí já não é nem propósito, aí são pequenas metas que me levam lá na frente. Então meu propósito na maternidade, ser uma boa mãe, entregar uma criança desperta, uma criança boa para o mundo. Todos somos bons, mas o caminho vai tortuando. E quais são as minhas pequenas metas? Eu melhorando como pessoa, eu aprendendo, eu aplicando, recalculando rota. Então o propósito, o sonho, o propósito para ele acontecer, é muito importante eu estar alinhada à pessoa que eu sou. Olha a Tami aqui, meu propósito é ser uma mãe boa, cuidar deles e prepará-los para a vida. Toca aqui, high five, como faz o Wendel Carvalho. É isso. E muitas vezes a gente está procurando coisas tão grandiosas que não servem pra gente, né? Aí quem vai colocar mais sobre propósito? E não é raro, e eu vou dizer assim, acho que a maior parte das pessoas fala, não tem um propósito. Tem sim, né? Tem sim. Ela só talvez acha que é simplório demais, ou talvez esteja muito atenta lá fora. E o propósito tá aqui dentro de nós. Então,
de novo, né? É sentar. É como ontem eu vi um Reels da Ingrid Guimarães e ela falando coisas que ela acha chique. E ela falou assim: chique meditar. Gente, na verdade não é nem ser chique, é ser sábio, é ter sabedoria. E meditar, vocês viram como a gente medita aqui de comecinho? Senta, eu vou me centrar, eu vou me conectar. Agora eu vou entrar numa live. Agora eu vou sentar, eu vou me centrar e eu vou olhar qual é o propósito, o que me traz alegria, o que é zero de esforço, por que eu tô aqui? De repente você tá aqui, né? Exatamente como ela colocou aqui, olha, para ser uma ótima mãe, para dar direcionamento para os meus filhos, como eu também coloquei. Nossa, eu tenho um propósito sim, de onde eu vejo as pessoas que estão caminhando por lugares de sombra, que eu já estive, e como eu falei, eu estou passando por algumas que daqui a pouco vai me dar capacitação para falar para vocês, né? Estou fazendo as minhas práticas para superar as minhas cascas para eu renascer de novo. E a gente tá aqui. E um dos meus propósitos também é esse, né? De ser uma luz aonde não tá. E não significa que eu também não entre nas minhas sombras, né? Aqui, a Tami, a questão aí de conviver com a injustiça é bem real. Primeiro a gente tem que reconhecer a gente, o que somos, quem somos, para então exercer nossos valores, até mesmo para sermos justos com a gente. Gente, essa é uma aluna, nota 10. Nota 10. Eu vou até printar aqui. Ai, tomara que eu não derrube a live. Ó. Ai, voltou. Quase que eu derrubei a live. Então, assim, é exatamente isso, Tami. É esse o nosso papel. É a gente reconhecer a gente primeiro. E eu só posso mudar uma única pessoa. A mim mesma. 17. Questionar sempre. Questione dogma. Questione ideologia. Questione autoridade. Só será possível sair do estado de hipnose do condicionamento social se questionarmos o que as pessoas tomam como certo, o que tomam como verdades. Gente, é exatamente isso. Será? Eu estou com ansiedade. Ontem eu estava com os amiguinhos do meu filho e ele tem 11 aninhos só. Ai, tia, eu sou ansioso. Eu sou ansioso. E ele colocando assim, ele descrevendo quem ele era. Mas eu gosto disso, gosto daquilo. Daí eu chamei e falei assim, meu amor, vamos pensar que a ansiedade não é nossa, mas eu posso estar vivendo com isso. Daí eu falei assim, você sabe que a gente faz algumas coisas que leva, porque celular, daí ele ficou olhando assim, celular estimula muita gente, televisão, então assim, e vira e mexe, ele fica assim, ai, tô com tédio, assim, o que eu vou fazer? Eu falei, tédio é bom, silêncio é bom. Então você vê, nós temos uma geração, e a minha sobrinha que é um pouquinho mais velha também já trouxe muito isso. Acho que nós adultos vemos as crianças ativas, vemos as crianças assim mais estimuladas e já rotulamos, tem, aí começa a colocar os diagnósticos, essa pessoa tem isso, não, essa pessoa tem aquilo, essa pessoa é ansiosa demais. Não vamos por esse caminho. Questione, será? A quem pertence isso? Eu observei que quando eu reduzi drasticamente o tempo de tela do meu filho, porque há 5, 6 anos atrás, na época da pandemia, ele ficou mais exposto com televisão, não tinha celular. E eu percebi, e ele ficava muito irritado, ele tinha comportamentos mais agressivos, principalmente porque estava naquele mundo, né, sem precisar pensar. E olha só, a mente gosta desses caminhos que poupam a energia dela. Então, reavalie sobre isso, questione, principalmente quando vem terceiros falar, nossa, essa criança, né, ansiosa e tal. Não compre essas ideias de cara, isso é bem importante, tá? 18º passo, já a gente finaliza, tá? Vamos fazer até o 19, simbora, porque daí a gente termina amanhã. Saber dar e receber. Olha, gente, isso é bem importante também. Saiba que receber é tão necessário quanto dar. Saber receber com elegância é uma expressão da dignidade do ofertar. Quem não consegue receber, também não consegue dar. Dar e receber são aspectos diferentes do fluxo da energia do universo. A atitude de dar e receber não precisa se expressar em termos materiais. Ser amável ao receber um elogio, ou a admiração, ou o respeito de alguém também demonstra a capacidade de oferecer o mesmo às pessoas. A ausência de gentileza, respeito, modos ou admiração cria um estado de pobreza.
que independe do dinheiro que se tenha no banco. Eu confesso que lá atrás eu tinha essa dificuldade de receber. Vim de uma criação que os meus pais eram assim, de dar. A gente ia na casa dos nossos parentes, eu era criança, pequenininha, minha mãe levava as coisas e tal. Mas ela sempre tinha dificuldade de receber. Às vezes a pessoa vinha em casa, não precisa, sabe? Sempre não precisa. E não era um orgulho. Foi não ter sido ensinada em receber. Então, no começo, era um pouco difícil para mim também, quando uma pessoa saía assim, uma amiga mesmo, vamos tomar café. Não, a gente tem que dividir. Sempre assim, com aquela... Porque no meu justo, não pode ser assim. Hoje, eu já me sinto feliz, sabe? Tipo, obrigada, recebo, né? São coisas assim maravilhosas. Às vezes nos causa assim, surpresa, né? Eu fui almoçar outro dia num restaurante e aí eu tava, né, com as crianças, que os pais são proprietários, eu sempre pago a minha parte e tal. E aí, na hora de fazer o pagamento, a pessoa falou assim, tá certo. Eu fiquei olhando assim, tipo, certo? Como assim? Ela, não tá tudo certo. Aí eu pensei, acho que a minha amiga me ofertou esse almoço, que legal, né? Vou receber, obrigada. E aí tem a mão de duas vias, a gente vai fazendo aqui, vai recebendo ali, vai... Então, assim, sabe, olha só, um almoço inesperadamente ganho. O que eu quero dizer? É receber, tipo, nossa, como a vida é gentil. E às vezes a gente até, né, como eu fiquei assim, olhando, como assim? É o ato de receber, é o ato de assim, olha, a vida te ama, você tá ganhando isso. Então, é isso. E para finalizar, vamos finalizar com um bem importante. Quem tá aqui até o final vai chegar aqui na parte do din-din. Faça o dinheiro circular. O dinheiro é como sangue, deve fluir. Acumular dinheiro e se apegar a ele é como juntar lixo. Para aumentar, ele deve fluir. Caso contrário, assim como os coágulos de sangue, o dinheiro pode ser prejudicial. O dinheiro é uma energia que usamos em troca dos serviços que oferecemos ao universo. Para que ele continue fluindo em nossa direção, é preciso fazer circular sempre. Adicionalmente, lembremos ainda do dízimo, ou seja, da doação incondicional e sem obrigações de certa parte de sua renda. Ao doar, você cria um vazio que ajuda a atrair mais ainda aquilo que você doou. Como disse o escritor Ralph Emerson, sem o coração generoso, a riqueza é um pobre pedinte. Quando a gente fala sobre circular o dinheiro, é com consciência, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, tá vendo? Por isso que eu gasto, que eu compro, que eu fico sem nada, porque o dinheiro não é para ficar parado. É com consciência, pensando numa pizza, no qual eu divido a parte das minhas despesas fixas, né? Sempre honrar os pagamentos, uma parte do meu desenvolvimento pessoal, uma parte no qual eu trabalho do meu dinheiro também para minha saúde, que seja a minha academia, uma alimentação, uma parte sim da doação, do ajudar, e essa parte, sim, sabe, muitas vezes a gente entra num lugar que eu tenho capacidade de fazer várias coisas, mas, e aí eu entro num lugar da mesquinharia, não vou economizar isso aqui, vou economizar para quê? Se você está alinhado com uma organização financeira, e aí tem várias pessoas que ensinam sobre isso, né, de realmente fazer o seu dinheiro da parte de poupar para a emergência, para os seus projetos, fazer uma reserva para a viagem, para os seus sonhos, que é muito importante, mas sempre alinhados. Fiz essas reservas, e não vou deixar de pagar um jardineiro que cobra R$100 para podar as plantinhas, porque não. Isso aqui eu faço, isso aqui eu dou conta, né? Eu trabalho aqui como especialista de desenvolvimento humano, eu sei fazer posts, eu sei fazer o Canva e tal, mas eu contratando uma pessoa que faça isso para mim, eu ganho tempo para fazer outras coisas e eu estou fazendo dinheiro circular. É mais uma razão, eu trabalho, eu recebo e eu estou contribuindo com outra pessoa. Então é esse o olhar, tá? Lembre, o dinheiro é como o sangue, é para fluir. Minha gente, com muita, muita, muita gratidão, eu vou encerrar aqui fazendo uma respiração, nos preparando para os próximos 6 passos que a gente começa amanhã, que é o do 20 ao 26. A minha gratidão em reconhecer quantas coisas
que ao longo desses 20 passos aqui, 19 passos, eu entendi e reconheci que tenho, e sei que você que está aí também, em algum lugar, reconheceu algum dos passos. Como ontem, vou deixar nos stories os passos, como ontem e nos demais dias anteriores, eu vou deixar salvo aqui no feed. Fico muito feliz, ontem eu vi algumas pessoas partilhando a live, colocando, olha, né, tá aqui, ela deixou salvo, conheça, siga. Então, pega esse aviãozinho, partilha. Se você chegou agora, eu vi que algumas pessoas foram chegando depois. Volta pro começo. A gente começa com um centramento, com uma respiração e vai terminando aqui com a gratidão. Vou deixar também nos stories o link para você participar da nossa vivência, o nosso workshop. Eu vou trazer algumas técnicas que não estão aqui no livro, mas também recordando de algumas. Aqui vai ser um papo aberto para a gente falar, puxa, olha, eu fazia isso e não sabia, olha, eu estou disposta a fazer isso, porque essa troca também nos conecta com os passos. Quanto mais conectada com os passos, mais eu me abro para a abundância. Então venham, participem. A gente vai ter também um auxílio, né, da energético, que é através da placa radiônica do turbilhão prosperador que eu vou ativar para o grupo. Por tudo isso por R$32. Então venha, participe. A Letícia falou, Paty, eu estou dentro, mas ela tem compromisso de trabalho familiar, mas eu vou participar e eu vou assistir o gravado. E aí eu falei, tudo bem, eu vou te disponibilizar o gravado que ela já adquiriu em outros momentos, gravados. E Letícia, coloca aqui, não é a mesma energia, né? Claro que eu gosto mais quando vocês estão juntos, ver a carinha de vocês, ver a troca. Inclusive, vocês podem mandar, eu vou deixar um espaço para colocarem perguntas e tudo mais. Mas vai, e o turbilhão prosperador é para todos, tá? Ele é para todos, ele vai ficar ativando depois, inclusive, a gente vai terminar lá por volta de 11, 11h30, e aí o gráfico vai ficar ali ativando para que a gente atraia mais prosperidade, mais abundância. Então, mãos unidas aqui no peito, para quem puder, ativando aqui a gratidão por esse dia, a gratidão por recebermos aí mais de 12 a 19, mais 7 chaves novas, a gratidão pela vida, a gratidão pelo dia e pelas infinitas possibilidades, né? Gente, maravilhoso dia, um beijo no coração e até a nossa próxima encontro que vai ser amanhã. Gratidão, Ju, gratidão, Lê, tchau, tchau.